Oiê, bom dia. Conecta. Estou no lugar certo, na hora certa. Bom dia, Sor. Eu estou falando com a latifundiária? Não, é latifundiária, não. Ai, meu Deus do céu, com quem é que eu estou falando, então? Ah, estou falando com a Jéssica. Era tu, Jéssica? Que apareceu o primeiro quadro que foi... O primeiro quadro que apareceu aqui foi a Tainá, por isso que eu achei que eu estava falando direto com a Tainá. Eu sou meio lerdinho com essas coisas aqui e tudo, né? Então... Tá, Sor, latifundiária sem terra é difícil. É, né? Tu vê. Vem cá, vem. Agora há pouco estava numa outra turma lá e eu consegui pelo menos 3, mas lá eles são mais do que aqui. Então eu queria ver pelo menos uns 2 rostinhos de vocês falando alguma coisa aí para mim. Aparece aí. Vamos lá que eu não tenho a manhã toda para esperar por vocês. Aparece aí, me dá um oi. Quero ver como é que tá teu rosto, como é que tá a tua casa. Tá limpa a tua casa? Quando tu aparece, aparece no fundo essas coisas aqui, que nem a minha aqui, ó. Roupa, tudo. Vamos, Jéssica, aparece aí. Dá um oi pro prof. Cadê todo mundo? Oiê. Olha a latifundiária riquinha aparecendo. Oi. Por que tu não tá saindo a tua voz? Agora sim. Ah, tá. Pensei que era eu aqui que tinha que falar alguma coisa. Rique arrumou até o cabelo para sair hoje, olha aí que chique. Agora Tem de que manhã. pensar um dia da semana, né, Sor? É, tu sabe que agora de manhã eu estava ouvindo uma notícia dos especialistas de home office e eles influenciando as pessoas que têm que trabalhar em casa para que elas levantem, saiam, não trabalhem em cima da cama com o computador, que elas arranjem um espacinho da casa para trabalhar e que elas tirem o pijama e coloquem uma roupa. Né? E se for o caso de se produzir, as gurias, né, principalmente, se produz, vai lá, passa um batom, ajeita o rosto, tal. Ai, que riquinha da Tainá. Lindo, tô com saudade de vocês. Vamos ver se aparece mais alguém aí, Tainá. Vamos lá, mais alguém aparecendo aí. Vamos, não demora muito. Cadê todo mundo? Vocês estão toda hora aparecendo nas redes sociais, por que não pode aparecer aqui para nós também? Vamos lá. Move. Bárbara, vamos lá, Bárbara. Iago, aparece aí. A Jéssica está dizendo que a webcam não funciona. Ô, Jéssica, tu é riquinha, não vem com esse papo de webcam não funciona. Compra um notebook decente e um computador decente. Não vem com esse papo aí. Até o meu aparece. Eu, chinelão pobre. Cadê todo mundo? Liguei aqui, ó. Ó, arrumou a webcam riquinha do prof. Conectei no Cadê todo celular, mundo? porque Oi? eu conectei do celular, porque do notebook não funciona mesmo. Ah, o do notebook não funciona mesmo. Puxa vida, que situação. E vem cá, e todas essas roupas aí, tá com frio? Eu super me produzo pra ela da manhã, nem porque é meu estilo.
Ai, que riquinha, linda, muito bem. Escute, cadê a família de vocês? Onde é que tá o pai, a mãe, essas coisas, todos os irmãos? O meu irmão tá no meu quarto, que ele tem aula também. E a minha mãe tá no quarto dela. E eu tô na sala. Então tá, uma hora dessa vocês vão chamar o pai, a mãe ou o irmão para dar um oi aí para eu saber como é que eles são. Então tá, vamos para aula. Lindos, obrigado por aparecerem aí. Na aula da semana passada, eu não sei onde é que eu parei na matéria. Na verdade, na semana passada, acho que foi feriado até, né? Ou foi na semana retrasada, nem me lembro mais. Então, eu só tenho que ver se eu comecei com vocês as questões ambientais. Eu acho que sim. E se eu comecei as questões ambientais, se eu cheguei a falar de água, lá nas páginas 498, 99, dali em diante. Tá? Confere que eu entrei em questões ambientais. Por favor, responde aí. E confere que eu cheguei em água. Que eu tenho um monte de coisa aqui anotado, escrito, como se eu tivesse falado já, mas pode ser que eu tenha falado isso aí para uma outra situação e não a da turma de vocês. Professor, Oi. tu não ia falar das conferências ambientais? É isso mesmo que tu ia falar? Ah, das conferências, então eu já cheguei ali na página 503. As conferências. É isso? Ótimo. Então, página 503. Dali em diante. Obrigado, Tainá. Então tá, então vamos lá. Eu vou só retomar umas coisinhas para a gente poder avançar. Ali na página 502, nós temos uma figura ali mostrando o que a gente chama então de tripé da sustentabilidade. Tá? O tripé da sustentabilidade. Então, o desenvolvimento sustentável, ele passa por uma percepção, uma compreensão. Gente, vocês, ninguém foge. Eu tenho que pegar um negócio para limpar meus óculos aqui. O tripé da sustentabilidade, ele passa por uma relação entre aquilo que se produz, a economia, a sociedade, o social e o ambiente ambiental. Então, a sustentabilidade passa por isso. Ora, a maneira como se produz é o sistema. E o ordenamento do sistema. Tá? Então, o sistema
O sistema, ele é o responsável pela maneira como se produz. E essa maneira como se produz tem um impacto sobre o ambiente. Né? Tem um impacto sobre o ambiente. E isso nos gera, então, uma necessidade de diálogo entre a parte política e a parte econômica. Tá? Então, essa é a ideia do tripé da sustentabilidade. Algo que seja politicamente adequado, né? Ou correto, né? Seja economicamente viável, quer dizer, que se possa desenvolver a prática, a produção, e que seja socialmente justo, que leve em conta o interesse da coletividade. Tá? Então, o interesse da coletividade deve se sobrepor ao interesse individual. Tá? Então, essa é a condição. Ok? Pois bem, a partir do início dos anos 70, pela primeira vez, se publicou que os combustíveis fósseis são esgotáveis. Tá? Primeira vez, no início dos anos 70. Até então, o pessoal não sabia dessa esgotabilidade do sistema, ou dessa perspectiva de esgotabilidade do sistema. Então, no início dos anos 70, os cientistas começaram a publicar coisas que, na verdade, eles já sabiam antes, mas eles publicam no início dos anos 70. Petróleo vai acabar, carvão vai acabar, tá? E gás natural vai acabar. Mas também se levou dos combustíveis fósseis para os minerais em geral. O ferro, o manganês, o alumínio, o nióbio, todos os recursos mineralógicos metálicos também vão acabar. Então, nós precisamos um jeito racional de resolver esse problema, o da esgotabilidade dos recursos frente ao aumento da população e, obviamente, o aumento das demandas humanas, das necessidades humanas. Tá? Em 1972, pela primeira vez, a ONU assume a responsabilidade de ter que trabalhar esse compromisso frente ao planeta inteiro. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ontem eu vi uma notícia de um representante da Organização Mundial da Saúde dizendo que a Organização Mundial da Saúde não tem o poder de se impor sobre os países e, portanto, o que ela faz é basicamente recomendar procedimentos aos países. Mas ela não tem como obrigar os países a cumprirem aquilo que ela define como algo importante a ser feito. E vocês têm visto que a postura dos Estados Unidos e a nossa postura do Brasil tem sido a de contrariedade à OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU. Pois bem, então, assim como hoje, nos dias de hoje, a ONU não pode se impor aos países, né? A OMS não pode se impor,
Lá atrás, a ONU também não tinha como se impor. Ela só tinha como recomendar. De qualquer maneira, o que a ONU faz? Ela começa a realizar uma série de conferências, né? E nessa realização de conferências, ela reúne cientistas com os políticos, né? Os cientistas dizendo para os políticos: olha, do jeito que vocês estão fazendo no mundo, as consequências serão essas, essas, essas e essas. Para evitar que essas consequências sejam assim, vocês têm que fazer isso, 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 isso. Os políticos ouvem aquilo que os experts têm para dizer e voltam para os seus países e discutem dentro do seu país que medidas podem ser adotadas ou não. Então, essa é a questão da conferência. A conferência, ela propõe um diálogo, uma conversa entre especialistas de um assunto, né, sobretudo os de temas ambientais, e os governantes. O que acontece com os países, os governantes dos países? Ora, acontece que os países têm condições de desenvolvimento diferenciadas, né? E, consequentemente, grau de desenvolvimento diferente, condições também diferentes de fazer esse enfrentamento dos temas mais abrangentes. Tá? Isso não impede a ONU de fazer as conferências, mas, obviamente, que dificulta colocar em prática, né, uma condição onde não tem possibilidade para todos fazerem, realizarem todas as coisas. A cada 10 anos, a começar de 1972, os países vêm se reunindo, né, buscando fazer um relatório do que já foi feito antes e procurando estabelecer novas medidas para o que vem a seguir. A primeira conferência começou em Estocolmo, na Suécia, né? Então lá foi a primeira vez que a ONU reuniu lideranças políticas e a expertise, né, os especialistas em temas, né, globais ambientais. Tá? Então, pela primeira vez se coloca o tema do meio ambiente diante do modo de produção capitalista. Naquele momento, na conferência, um pouquinho antes, na verdade, né, cada país foi com a sua visão de mundo. Então, se colocou na conferência de 72, basicamente duas correntes, duas linhas de pensamento. Então, os especialistas estavam falando no assunto e duas correntes de países surgem para mostrar a situação como ela estava. Uma delas, os países desenvolvidos, e a outra, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a conferência de 72, ela foi marcada por isso. De um lado, os países desenvolvidos percebendo que a forma como eles estão produzindo, ela impacta sobre o ambiente e causa danos ao ambiente. E, para isso, eles têm uma proposta. E os subdesenvolvidos, observando essa situação do ambiente, mas recém chegando no jogo da sociedade de consumo, percebem que também tem que ter uma proposta. Então se colocam
frente a frente, basicamente duas propostas. O chamado desenvolvimento zero e, do outro lado, o desenvolvimento a qualquer preço. Os países desenvolvidos que apresentam a tese do desenvolvimento zero, eles percebem o seguinte: uma vez que existe um impacto do modo capitalista sobre o ambiente, então nós propomos que, a partir de agora, quem já é desenvolvido permaneça desenvolvido e quem não é desenvolvido não deverá se desenvolver. E por isso que a tese é conhecida como desenvolvimento zero. Quer dizer, a partir de 72, quem não é desenvolvido não deve produzir desenvolvimento. Os países subdesenvolvidos que estavam presentes na reunião olham para essa questão e dizem: isso é um absurdo. Agora que nós estamos reunindo as primeiras condições para a gente também receber o desenvolvimento, vocês querem limitar a nossa condição de desenvolvimento. E aí os países subdesenvolvidos, eles acabam respondendo assim: não, nós não aceitamos essa proposta. Nós queremos nos desenvolver, custe o que custar. Então, as duas teses aparecem na hora de discutir o ambiente, o meio ambiente. Tá? Nessa conferência de 72, ficou colocado a outra questão que pesa, é que, até então, o que se produz-se pensando no hoje, produz-se pensando nas condições atuais. E aí, os especialistas falam assim: vocês também têm que começar a produzir, mas pensando em deixar para as futuras gerações condições para que lá no futuro elas possam também produzir. Então, tem-se uma ideia de cumprir um compromisso com as futuras gerações, respeitando a capacidade de produzir no limite do seu tempo e não usando aquilo que era ou é para ser de uma geração futura. Então, essa ideia, né, que se passa na conferência de 1972 em Estocolmo. Tá? A preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sustentabilidade, a preocupação em compromisso com as futuras gerações. Tá? Observem a posição do Brasil ali na página 503. Está com o livro aí? Vamos lá na página 503. Lá no penúltimo parágrafo do 503, está escrito assim: o Brasil, considerado diplomático e multilateralista, rejeitou a proposta do desenvolvimento zero, né? Afirmando que seria possível aliar desenvolvimento econômico e conservação de reservas ambientais. Tá? Os principais críticos da ideia zerista, quer dizer, do desenvolvimento zero, afirmavam que a manutenção da pobreza e da dependência econômica dos países periféricos seria um problema ambiental de caráter social. Tá? Então, os países subdesenvolvidos que estabeleceram uma crítica ao desenvolvimento zero diziam o seguinte: olha, se a gente continuar com um bando de gente pobre,
que vai resultar? Vai resultar que essa dependência econômica dos países pobres vai se tornar um problemão ainda maior para o ambiente. Por exemplo, se vocês pensarem em lixo, em doenças, em esgotamento sanitário, né, saneamento básico, em nações pobres, esse problema é maior. Certo? Aliás, falar nisso, né? Agora há pouco, no intervalo entre uma turma e outra, eu estou aqui com a televisão ligada, estava ouvindo notícias, e o pessoal publicando uma notícia que todos já sabem, acho. Mas em Nova York, a maior parte dos bairros afetados tem no seu contingente de pobres o maior número de mortes. Isso é uma coisa que todos nós já sabemos. Já sabíamos antes de fazer pesquisa. Mas, de qualquer forma, a pesquisa confirmando, né, o que já se sabe. Ou seja, o coronavírus ele veio mesmo para matar os pobres. Né? E vai matar mais gente pobre, que são as pessoas em menos condições, né, de ter acesso aos recursos necessários para a vida, para a manutenção da sua vida, quando contraírem a doença. Né? E uma outra coisa absurda é que tem gente nos Estados Unidos que está morrendo por razões até mesmo absurdas, né? Porque o presidente dos Estados Unidos disse para as pessoas assim: comecem a tomar detergente para se limpar lá dentro. É meio ridículo falar isso. E não é que tem gente tomando detergente mesmo. Tem gente tomando álcool gel. E aí morre. Troço maluco. Muito maluco. Né? Aí, enfim, né? Então, os países subdesenvolvidos, eles dizem o seguinte: se a condição for essa, os pobres, o caráter social da pobreza vai impactar no caráter ambiental do modo de produzir. Então, não dá para ser desenvolvimento zero. Tá? 10 anos depois de 72, em 1982, surge a Conferência de Nairobi, no Quênia. A Conferência de Nairobi, no Quênia, ela não está no teu livro. Tá? Não está no teu livro. Mas em 82, no Quênia, os países se reúnem para fazer um relatório do que tinha sido feito até então, nesses 10 anos, 72 até 82. E nesse relatório os caras percebem assim, ó, tem sido feito muito pouco, quase nada. Mas a gente pode avançar a partir do momento que se instrumentalizar melhor, né, os especialistas, reuni-los num único ambiente para que a perspectiva dos trabalhos que eles produzam possa aparecer de uma forma mais plural. A ONU percebe a necessidade de reunir grupos de cientistas, daí nasce o IPCC, que é uma sigla do inglês, que quer dizer Painel Intergovernamental de Mudança Climática. Tá? Painel Intergovernamental de Mudança Climática. Nasce o CMMAD,
Isso é uma sigla. CMMAD quer dizer Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E surge também o PNUMA. 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 Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tá? Então, essas formas de reunir da ciência estão sob o comando, sob a tutela da ONU. Né? Então, a ONU se encarrega de financiar grupos de cientistas para estudar sobre mudança climática, estudar sobre meio ambiente, estudar sobre as diferentes questões envolvendo a capacidade produtiva humana e a sua interferência no ambiente. Em 1985, um grupo de cientistas liderados por uma ministra norueguesa, eles se encarregam de estudar e viajar por todos os países do mundo e, com isso, fazerem um relatório sobre como que cada país está fazendo para atuar sobre as questões ambientais. E, em cima disso, essa ministra, chamada Gro Harlem Brundtland, a ministra Brundtland, ela chefia uma equipe do CEMAD, Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E esse pessoal do CEMAD sai viajando pelos países afora e vão fazer um relato, um documento, mostrando como é que cada país tem feito de ruim e, obviamente, se existe alguma coisa de boa para resolver os problemas ruins que estão acontecendo. Tá? Com isso, no ano de 1987, saiu um relatório chamado pelo nome da primeira-ministra, Relatório Brundtland. Tá? Esse relatório ele foi bem importante porque os cientistas eles percebem o seguinte: ora, a Terra é uma só. Se a gente dividir a Terra entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, o cômputo geral da natureza das coisas não vai adiantar nada. E mais, a humanidade ela vai começar a sentir cada vez mais os impactos da produção diferenciada que cada país tiver. Então, se um país cuida bem do seu espaço e ali ele conduz as políticas da melhor forma possível, mas um país lá do outro canto do mundo, distante, não fizer a mesma coisa, o resultado final vai ser destruição. Porque a Terra é uma só. A humanidade é uma só. Então, a partir dali,
desse relatório Brundtland, a gente começa a ter uma certa ideia de que o planeta todo é um só e de que a forma de produzir, embora impacte de maneira diferente sobre cada país, num primeiro momento, ela impacta sobre o mundo todo também nesse momento. E aí então que aparece a frase que ficou conhecida do relatório Brundtland, que vem a ser o nosso futuro comum. Tá? Então, eu que estou aqui no Brasil, tenho que me preocupar com a China produzindo carvão. Tu que está aqui em Porto Alegre, tem que se preocupar com um petroleiro russo que está lá no Ártico, vazando petróleo no Ártico. Porque o futuro é comum. Então não adianta a gente só ficar pensando, não, mas eu recolho meu lixo aqui na minha casa e o lixo orgânico eu separo do lixo seco. Está tudo direitinho. Não, né? O futuro da humanidade é um futuro comum. Tá? Então esse é o resultado mais forte do relatório Brundtland, que nos leva então a ter essa visão, né, de que o caráter de sustentabilidade ele tem que levar em conta, né, o planeta como um todo e não só alguns países fazendo umas coisas, outros não. Tá? Ali na tua página 504 tem a fotinho ali, a imagem da ministra Brundtland, né, em 2012. Né? Provavelmente ela estava aqui no Rio de Janeiro, em 2012, na conferência chamada Rio+20. Tá? Agora, olha só, ali, visão geográfica, desenvolvimento sustentável. Está mostrando para nós assim, ó. Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Esse é o relatório. Tá? Então, essa passa a ser a questão da sustentabilidade no quesito do desenvolvimento proposto pelo relatório Brundtland. Nosso futuro é comum. No finalzinho dos anos 80 e entrada dos anos 90, no ano de 1992, o pessoal se reúne novamente, dessa vez no Rio de Janeiro. Tá? Essa reunião no Rio, ela foi mais forte, mais impactante. Essa reunião no Rio de Janeiro, ela chamada também de Eco 92. Então, introduz a ideia da ecologia como um tema importante a ser discutido. E mais, os cientistas e os políticos percebem que não dá para fazer as coisas somente no âmbito institucional. Percebe-se que há uma necessidade de fazer as pessoas tomarem consciência de que elas também podem ser responsáveis pela preservação ambiental. Então não é só o governo, não são somente os estados, né? Não são somente as instituições que têm que se responsabilizar por isso, mas também a sociedade civil. E como é que nós vamos fazer as pessoas tomarem consciência? Ora, criando uma educação de consciência.
E essa educação de consciência, com o tempo, levará as pessoas a terem, então, essa dimensão de conscientização. Com isso, tem-se a ideia de que, quem sabe, a gente coloca a disciplina de ecologia como uma disciplina no colégio, como um assunto a ser tratado nas escolas. E as crianças, no futuro, vão crescer com maior consciência de que elas também são responsáveis como sujeitos, como indivíduos, né, de preservação ambiental. Então, o tema ecologia, ele é proposto na Conferência de 92, no Rio de Janeiro. Uma outra questão que salta aos olhos na conferência é que as cidades têm características em comum, sobretudo as cidades de países do terceiro mundo. E as grandes metrópoles sofrem basicamente com os mesmos desafios. Mesmo sendo metrópoles de países desenvolvidos, problemas metropolitanos existem. Um dos mais impactantes dos problemas é, dentro do crescimento da urbanização, a habitação. Onde, como, em que condições as pessoas moram em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Tá? Essa é a situação. Então, a partir disso, dentro da Conferência ECO 92 do Rio de Janeiro, os representantes de cidades, sobretudo os prefeitos, se reúnem para discutir dentro da reunião chamada Conferência do Habitat. Né? Então, Conferência de Habitação ou sobre Habitação. E os países vão discutir ali temas comuns, né, da Conferência do Habitat. Uma outra questão que aparece em 1992 é: pessoal, o século XX está terminando. Como é que vai ser o século XXI? Então, nós temos que começar a preparar o século XXI. E para a gente preparar o século XXI, o que a gente gostaria de que fosse resolvido ou que fosse trabalhado para que o século XXI seja melhor? A partir dali, o pessoal começou a listar uma série de questões, de assuntos, que poderão ser tema de necessidades de resolução. Né? E aí esses temas passam a ser conhecidos como objetivos do milênio. Tá? Então, entre os objetivos do milênio, quer dizer, o que é de tão importante para os próximos anos que a gente precisa trabalhar e deixar claro que nós temos que tentar resolver. Estava esquecendo de dizer um negócio. Resolver, o sistema capitalista não consegue resolver. O que ele consegue, talvez, é mitigar, reduzir, mas não resolver. Tá? Então, diminuir proporção, coisas assim. Só tem um tema que efetivamente talvez poderia ser erradicado. Muito, muito difícil. Mas, pelo menos enquanto proposta,
esse passa a ser o principal objetivo do milênio, ou do desenvolvimento sustentável. Na tua página 504, volta ali na 504, estão ali os objetivos do desenvolvimento sustentável para o século XXI. Olha o primeiro objetivo: erradicação da pobreza. Vejam que aqui não se fala da erradicação da pobreza extrema, fala-se erradicação da pobreza. E aqui fala-se erradicar, quer dizer, terminar com a pobreza. E isso é muito complicado porque o sistema capitalista de produção, ele não é um sistema para resolver o problema da pobreza. Ao contrário, o capitalismo, ele reforça a desigualdade. Tá? O segundo tema é fome zero. Pessoal, isso aqui foi trabalhado em 1992. Então, em 2003, 11 anos depois, quando o presidente Lula lança o seu programa Fome Zero, esse programa estava com base em resoluções que o mundo todo tinha trabalhado lá em 92. Tá? Então, essa é uma condição. Olha ali, bem-estar, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Vocês observem esses dados ou essas propostas e pensem em redação sobre isso. Tá? Olha o tópico de número 10. Redução das desigualdades. Tá? Olha o tópico 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Tá? Então, os objetivos, né, do milênio para que agora, no século XXI, a gente possa ter, ou poderia ter, uma condição de vida melhor. Tá? Essa é a ideia que se passa aí com os objetivos do milênio. Bem, ainda sobre a Eco 92, na página 505. Essas duas palavrinhas conceituais que nós precisamos tê-las em mente também. Conservar e preservar. Tá? Conservar e preservar. Então, ali, ó, conservar. Proteção de recursos naturais com utilização racional. Tá? Proteção de recursos naturais com utilização racional. Então, a gente vai usar, mas usa e conserva. Preservar. Proteção integral com intocabilidade para evitar perda de biodiversidade. Então, na preservação, o cara não mexe na coisa. Na conservação, o cara mexe, mas ajusta para continuar existindo. Tá? Então, os objetivos do milênio, eles entram numa agenda que passa a ser conhecida como Agenda 21, por causa do século 21, que é o atual século. Tá? Página 506. Então, aqueles debates de 1992 geraram alguns temas, né, e documentos para serem trabalhados.
Convenção do Clima, Declaração de Princípios sobre Florestas, a própria Agenda 21, né? E a Convenção da Biodiversidade. Tá? Então, essas são propostas, perspectivas resultantes da Conferência Rio 92. Parece assim, pessoal, que quando a gente olha para Rio 92, do ponto de vista de uma coisa mais macro, parece que os caras estavam muito preocupados mesmo. Parece que está todo mundo assim, ô meu, sabe quando tu vai para uma reunião assim e sai motivado da coisa assim? Que legal, né? Vamos fazer, vamos fazer. A conferência de 92 foi isso. Vamos fazer, vamos fazer. Só que daí o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, a gente vai vendo que não é tão fácil assim de fazer. E que algumas forças se colocam contra isso. Por exemplo, as forças de mercado, as forças do mercado, essa tal de mão invisível do mercado, eles não têm como pensar em sustentabilidade. Eles não têm como pensar em, por exemplo, imagina uma empresa de celulose pensando em preservação de floresta. Complicadíssimo. Bom, a gente viu aí 2, 3 anos atrás o problema de uma empresa norueguesa, né? Que lá na Noruega posa de grande empresa preocupada com a sustentabilidade. E aqui na Amazônia é uma das que mais desmata. Então é muito difícil mesmo essa coisa, né? O que a gente viu, na verdade, disso, chegando nos dias de hoje, é que os países desenvolvidos, eles aplicaram determinadas leis de preservação e lá nos países onde eles aplicam as suas leis, eles têm condições de fiscalizar as leis. E aí, então, a punição lá é mais salgada, é mais forte, quando alguém é pego fora da lei. Corrupção existe? Claro que existe. Em tudo que é canto do mundo. Inclusive, se vocês pensarem assim, ó, o lobby é uma profissão nos Estados Unidos. Qual é a tua profissão? Sou um lobista. O cara trabalha com carteira assinada, digamos assim. E o que o lobista faz? O lobista é o cara que é o empregado de uma empresa e ele vai lá na Câmara dos Deputados, ou vai no Senado, ou vai na Câmara dos Vereadores e vai lá falar com o deputado, com o vereador, com o senador, dizendo aqui, ó, aqui está a minha empresa, eu sou representante dessa empresa, e ela está te oferecendo esse relógio aqui, seu deputado, para o senhor votar em tal coisa. Porque a nossa proposta é essa aqui, e nós precisamos de gente que vote nessa proposta. Só que isso nos Estados Unidos, por exemplo, é oficial, é reconhecido. Um lobista pode oferecer dinheiro para um deputado votar um projeto, votar a favor ou contra. Tá? E ainda assim existe corrupção. Mas também existe a lei. Então, se o cara é tomado pela lei lá, a coisa fica realmente bem difícil para ele. Ao passo que essas mesmas empresas que têm caráter transnacional, quando elas se estabelecem aqui no Brasil, na América, na África, Sul e Sudeste da Ásia, a gente não tem esse rigor de lei. E também não temos um lobista oficialmente trabalhando.
Então, as condições de corrupção aqui, elas são mais impactantes. Né? Primeiro, porque as nossas leis são chamadas de leis ambientalmente frágeis. E segundo, porque a nossa capacidade de fiscalizar a lei, ela ainda é mais frágil do que a própria lei. Então, essa diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela acaba sendo muito marcante. De sorte que aquilo que eu disse ainda há pouco, né? A ideia de um capitalismo conseguir erradicar coisas é muito, muito difícil, beirando o impossível. Né? Mitigar fica mais perto. Mas erradicar não tem como. Tá? No ano de 1997, surgiu uma outra reunião, chamada então de Protocolo de Kyoto. Então, na cidade de Kyoto, lá no Japão, o pessoal se reuniu para discutir a questão da poluição. Olha, a poluição também impacta sobre o ambiente e a poluição também tem que ser resolvida. Aí entra uma outra questão. Quando a gente fala de protocolo e quando a gente fala de conferência ou de reunião, né? Protocolo é documento. Então, quando um país assina um protocolo, ele tem que cumprir com aquilo que assinou. O documento está sendo elaborado na reunião. Um país não tem que assinar ali na reunião. Até porque, se esse país é como o Brasil, e a maioria são, o documento tem que ser levado para o país, discutido internamente pelas instituições do país, para depois o país dizer se assina ou se não. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, a nossa maior lei no Brasil é a Constituição Federal. Então, se a gente assina algo de fora do Brasil, um representante brasileiro assina algum documento fora do Brasil, esse documento só tem validade depois de que ele entrar no Brasil, chegar no Brasil, for examinado à luz da nossa Constituição. Então, essa é uma condição. Agora, uma vez que um país assina um protocolo, ele tem que cumprir com aquilo que assinou. Senão, isso gera multa para o país. Tá? Então, o país, eu não digo obrigado, mas uma vez que assinou o protocolo, tem que cumprir. Quando um país assina um documento de uma conferência, ou de um acordo, ou de uma reunião, daí ele não tem obrigação de cumprir. Ele só assina dizendo que ele concorda com aquilo ali, está tudo certinho, por aí o caminho, mas não tem que necessariamente cumprir. Tá? Então, essa é a diferença de falar de protocolo e falar das outras formas, né, de assinatura de documentos em âmbito internacional. Tá? Então, protocolo tem que cumprir. Se não cumprir, um país é multado. E aí é que entra a importância do protocolo de Kyoto em 1997. Tá? Então, quando chegou Kyoto 97, tá? Basicamente 3 coisas ali apareceram no protocolo. Uma delas, o poluidor pagador. Tá? A ideia do poluidor pagador. Segundo, a ideia de redução dos níveis de poluição.
e a ideia da emissão dos créditos de carbono. Tá? Então, 3 coisas importantes aí, se vocês quiserem anotar, né? Que o protocolo de Kyoto propôs. Tá? Poluidor, pagador. A ideia da redução dos níveis de poluição. Eu já vou explicar isso. E a emissão de crédito de carbono. Tá? Foi? Então, assim, o que é a ideia do poluidor pagador? Os países que poluem, os países desenvolvidos que poluem mais, devem pagar mais. Poluidor pagador. Então, isso aí forçaria os países a reduzirem a emissão de poluentes. Tá? Bem, essa redução de poluentes seria feita no seguinte sentido. De 1997 até 2005, os governos dos países, depois de 2005 passou para 2012, tá? Mas de 1997 até 2005, os países deveriam tomar medidas para que seus níveis de poluição cheguem em 2012 com a mesma quantidade de que se poluía em 1990. Essa era a ideia. Tá? E esse desafio, obviamente, que é muito grande. Se tu pensar assim, ó, qual é a população de um país em 1990 e qual é a população desse país em 2012? O que se projeta? O que se pensa que vai acontecer? E seja lá o que se projeta e o que se pensa que vai acontecer, tem que ser feito de maneira a reduzir a poluição ao nível do que se aplicava em 90. Até 2012, os países teriam para fazer isso. Tá? Quando os Estados Unidos observam esse detalhe do protocolo, em 1997, os Estados Unidos eram o maior poluidor. E os Estados Unidos não concordaram com essa cláusula poluidor pagador. E daí os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto. Ora, uma vez que os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto, as demais nações, que nem poluíam tanto assim quando comparados com os Estados Unidos, perderam o estímulo de assinar também. Então, o protocolo de Kyoto acabou ficando um protocolo vazio, assim, fraco, sem grandes efeitos. Tá? Sem grandes efeitos. Porque os Estados Unidos acabou desestimulando o restante do mundo. Uma coisa que os Estados Unidos também não concordaram foi com a ideia de que países subdesenvolvidos só teriam metas recomendatórias. Países desenvolvidos teriam metas obrigatórias de redução. E naquele momento, os Estados Unidos já estavam pensando na China. E, consequentemente, achavam que a China, por ser um país subdesenvolvido, não poderia ficar do lado de fora de uma obrigatoriedade
de cumprir metas. E aí que surgiu a ideia um tanto compensatória, chamada de emissão de créditos de carbono. Então, os países desenvolvidos pagariam para os países subdesenvolvidos, para que estes aplicassem medidas de mitigação de poluição. E a quantidade de economia feita permitiria ao país pagador continuar poluindo. Aquela quantidade que o país subdesenvolvido que recebeu dinheiro conseguir reduzir. E aí sim sairia uma compensação um pelo outro. Olha, eu não vou parar de poluir, mas eu vou pagar para ti, tu para de poluir, e o que tu conseguiu não poluir, eu vou poder poluir, porque eu estou te pagando. Essa era a ideia da emissão de crédito de carbono, né, por parte das empresas para as suas empresas, né, sede em outros países. Aí tu está pensando assim, mas isso aí é meio absurdo, né? Completamente. Mas a proposta surgiu. Tá? Então, 3 grandes tópicos do protocolo de Kyoto que a gente precisa levar em conta: poluidor pagador, redução dos níveis de poluição, emissão de crédito de carbono. Foi? Tranquilo? Tá. Bem, as chamadas conferências por partes, né? Ou conferência das partes. Vamos ali na página 507. O último parágrafo, último não, 1, 2, 3, 4, 5. Parágrafo 5, na página 507. Diz assim: a revisão do protocolo costuma ocorrer na Conferência das Partes, chamadas de COP, que é uma reunião anual das Nações Unidas sobre o assunto, que ocorre desde 1995. Tá? O protocolo de Kyoto foi assinado em uma das conferências, né, que é a chamada COP3. Tá? Então, o protocolo de Kyoto foi assinado na COP3, ou seja, Conferência das Partes. Tá? Então, essa situação que envolve, né, essa dinâmica e um tanto de confusão na hora de se prestar esclarecimentos sobre os temas ambientais. Tá? Na página 508 entram as conferências Rio+10 e Rio+20. Tá? Na conferência Rio+10 foi no ano de 2002, 10 anos depois do Rio de Janeiro, né, quando o pessoal se reúne em Joanesburgo. Tá? O pessoal se reúne em Joanesburgo 10 anos depois do Rio de Janeiro, lá na África do Sul. E ali aparece o tema da Cúpula Mundial sobre o Meio Ambiente ou sobre o Desenvolvimento Sustentável. Tá? E o que essa reunião fez?
ela tentou avaliar o andamento daquilo que tinha sido proposto no Rio de Janeiro. Tá? A Eco 92, né? A ideia de sustentabilidade, de ecologia, a introdução da ecologia como um tema a ser trabalhado nas escolas, né? A Convenção do Clima, né? O IPCC, a Declaração dos Princípios sobre Florestas, né? Os Objetivos do Milênio, né? E a Convenção da Biodiversidade. Então, tudo isso aí tinha que ser analisado, como é que estava indo em 2002, então, lá em Joanesburgo, na África do Sul. Os países se reúnem para avaliar isso. E daí, dessa avaliação, os caras estavam pensando também assim, tá, e o que nós vamos fazer futuramente? Tá? E uma das coisas que entra no tema de 2002, apesar do nosso autor não ter trazido isso efetivamente, autor aqui do nosso livro, mas em 2002, um tema que entra forte foi discutir o seguinte. Na verdade, o assunto já tinha aparecido lá em 72, mas ele não tinha, ninguém tinha dado a ênfase para o assunto. E agora, em 2002, lá em Joanesburgo, os caras vão falar assim, aqui, ó, meu, a pobreza não é um problema só para os países pobres resolver. Porque a pobreza, ela é um problema sistêmico. E se ele é um problema sistêmico, quem dirige o sistema, quem organiza o sistema, quem administra o sistema, são os países desenvolvidos. Então, vocês desenvolvidos também são responsáveis pela pobreza dos países pobres. Então, nós que somos pobres, não podemos arcar com esses problemas sozinhos. Vocês também devem contribuir. Então, nós devemos colocar a pobreza como um desafio diante dessa preocupação que nós estamos dizendo que temos com preservação ambiental, com desenvolvimento sustentável, essas coisas todas. Tá? E como o assunto na Rio+10 acabou vergando para esse lado, é mais ou menos assim, os países desenvolvidos foram ouvindo a conversa e foram se levantando e saindo fora. Isso aqui não é comigo. Foi mais ou menos isso aí que os caras fizeram. E por isso que a reunião de 2002 acabou sendo uma das reuniões onde menos se falou dela até agora. Que é a Rio+10. E pouquíssimo resultado surtiu de efeito. Porque todo mundo sabia que aquilo que estava sendo falado era verdade. Mas ninguém quis se comprometer com ela. Tá? Então não é à toa que está ali, no segundo parágrafo, dizendo assim, a cúpula teve um resultado bem abaixo do esperado. Tendo em vista, principalmente, que a conjuntura geopolítica internacional de 2002 envolvia um fortalecimento consistente das indústrias de construção civil, bélica e petrolífera. E aí, né, meu? Tudo isso aí em cima de quem? Em cima dos pobres. E aí o resultado foi bem fraquinho. Tá? Chegou o ano de 2008, tivemos mais problema ainda por causa da crise internacional, produzida pelos Estados Unidos no primeiro momento e logo depois para o resto do mundo. E aí que chegou o ano de 2012. Na conferência de 2012 estava todo mundo muito frustrado, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo pensando assim, não tem muito o que fazer. Tá? Em 2012,
são 20 anos depois que tinha acontecido no Rio de Janeiro a Eco 92. Então, um certo espírito de vamos reavivar 1992. Vamos fazer essa conferência no Rio de Janeiro de novo. Tá? E aí, em 2012, os caras se reuniram e aí eles disseram assim, tá, o que a gente tem feito até agora? E aí os caras concluíram, quase nada. Tá, mas e o que nós vamos fazer então? Olha, tá todo mundo meio sem saída. Mas quem sabe a gente pelo menos continua se reunindo. E por enquanto, a próxima reunião em 2022, ela ainda não tem lugar para acontecer. Não tem nada certo que vai acontecer. Então a coisa ficou muito frustrante mesmo. Mas no finalzinho da Rio Mais 20, surgiu um pessoal dizendo o seguinte, olha, nós temos que fazer pelo menos as pessoas serem mais verdes. E aí surgiu a ideia da economia verde. E a economia verde está em cima dos três R's, né? Reciclar, reduzir, reusar. Mas se a gente fizer pelo menos as pessoas reciclarem as coisas, reutilizarem as coisas, ou reduzirem as coisas, já vai dar uma certa ajudinha. Tá? Então aí entra o conteúdo, né, da economia verde. Quem sabe a gente se torna verde. Vocês são verdes? Você sabe que tem uma das questões aí desse verde aí que é interessante pensar. No ano passado eu usei esse exemplo na aula. Alguns de vocês vão lembrar. Quando a gente fala, por exemplo, em brechó, né? Vocês compram coisas em brechó? Se tu perguntar para as pessoas mais velhas, principalmente, o que elas pensam de brechó, é possível que elas respondam que brechó é coisa velha, coisa usada, coisa que já está desgastada, coisa que ninguém quer mais e põe lá, para não botar fora. Mas vocês mais jovens, que eventualmente já foram ou vão em brechó, vocês estão vendo que, nesses últimos anos, principalmente, brechó não é coisa velha, coisa que um rico não quer usar mais e põe lá para os pobres usarem. O brechó, hoje em dia, tem uma outra conotação. Né? E, consequentemente, nós também estamos percebendo uma outra dinâmica do uso do brechó. E o brechó passa por essa visão de uma economia verde, dos 3 R's. Né? Então, pequenos gestos dessa natureza podem servir para uma preservação ambiental. Né? Então, essa é uma ideia que se quer passar também a partir do momento que se entende a dinâmica de responsabilidade civil, que é uma outra coisa que entra no jogo. A responsabilidade, ela não é somente institucional. A responsabilidade não é só do governo. A responsabilidade, ela deve ser civil, individual. Né? Então, os caras estão falando assim, ó,
Por que a gente não tem lei para punir um ciclista que não anda na faixa de ciclista? Por que a gente não tem lei para punir uma pessoa que está caminhando na rua e joga o lixo na calçada? A bagana de cigarro pelo lado de fora do carro, para o lado de fora do carro. Ou está caminhando na rua, terminou o cigarro e joga no chão, na calçada. Então isso é responsabilidade civil. Então hoje em dia tem gente que entende que essa responsabilidade civil ela deve ser cobrada, não só conscientizada. Porque as pessoas reconhecem no bolso algo que só pelo nível de consciência talvez não tenha tanto efeito assim. Isso é ser verde. Aceitar que a responsabilidade civil ela faz parte do jogo e que os indivíduos também devem, né, contribuir nesses termos. Tá? Como o nosso próximo tema, tópico, a partir da 508, entra em impactos ambientais, e aí nós temos que falar de lixo, ozônio, camada de ozônio, chuva ácida. Então, temas mais específicos, enchentes, inundações, eu vou deixar esse assunto para a nossa próxima aula. Tá? Nessa aula de hoje, era importante trabalhar como é que as conferências, como é que os protocolos, como é que os acordos têm sido... o Acordo de Paris, hein? Nosso autor aqui não trouxe, eu acho, o Acordo de Paris. Em 2015, é que o Acordo de Paris acabou ficando uma porcaria, né? Mas olha só, em 2015 saiu o Acordo de Paris. O que foi o Acordo de Paris? Olha, vamos pegar os dados lá de Kyoto e vamos fortalecer os dados de Kyoto. Vamos voltar a se preocupar com a redução da poluição atmosférica. Aí os Estados Unidos, do governo Obama, no finalzinho do governo Obama, o Obama disse assim, tá bom, vamos assinar o Acordo de Paris. E o Obama assinou o Acordo de Paris. Mas logo em seguida o Obama saiu fora. E aí veio o Donald Trump. E o presidente Trump disse o seguinte, não, eu não vou assinar Acordo de Paris, coisa nenhuma. E retirou a assinatura. Então o fato do Acordo de Paris não ter a assinatura dos Estados Unidos e não ter a assinatura do Brasil também. Mas nós não porque a gente seja importante, só pelo fato de que se cair uma prova, a gente não está no Acordo de Paris também. Mas os Estados Unidos terem desistido do Acordo de Paris fez mais água ainda ao Acordo de Paris. Então o Acordo de Paris perdeu importância, não tem nenhum peso mais no jogo, pelo menos enquanto os países estiverem assim. E a nossa situação hoje no mundo, ela está muito assim, ó, o próprio enfraquecimento da visão do projeto de União Europeia, né? Essa condição de guerra comercial dos Estados Unidos com a China, essa indisposição diplomática dos Estados Unidos com a Rússia, tem levado os países a cada vez, tá tudo meio assim mesmo. Então, meio que cada um por si. Então, por enquanto, nós não temos nenhum tipo de força efetiva de alguma liderança em escala global para tentar reunir todo mundo de novo. Um cara que estava na linha de fazer isso era o presidente Obama. Mas saiu fora do jogo, né? Porque reeleição dos Estados Unidos é uma vez só. E hoje nós não temos nenhuma grande liderança mundial. Nós temos o Papa aí tentando fazer alguma coisa. Mas nós não temos representantes de países hoje com peso nessa linha de aproximação de tendências globais.
o presidente Trump e os Estados Unidos, embora seja uma liderança no mundo, ele trabalha mais com uma linha de eu sou mais Estados Unidos e ponto, e o resto eu não estou muito aí a fim de saber. Então essa visão acabou desestimulando, né, o resto do mundo para, né, propor algum tipo de conferência, de acordo, de reunião, de etc. E o ano 2022 está aí, bem pertinho, né? Então, 10 anos depois da Rio+20, vamos ver o que vai acontecer. Foi? Então tá, na próxima aula a gente segue o baile, tá? E, por enquanto, era isso daí. Riquinhos do Prof, tchau para todo mundo. O Henrique ficou de conversar com a gente semana que vem, né, Henrique? Então, tem que aparecer isso aí. Tchau, tchau. Aí a Rita me dando tchau, Riquinho. É uma Rique. Iago, seu ordinário, tu não apareceu. Dá um jeito de mostrar uma câmera aí na semana que vem. Ó, o iPhone de Nicole. Piquinha da Nicole. Tchau, Nicole. Tchau, Jéssica. Tchau, Iago. Tchau, Rita. Tainá, onde é que tu anda? Tchau, Tainá. Tainá tava toda chique hoje de cabelo. Passou uma escova no cabelo. Linda do prof. Tchau.